Olá pessoal, bem-vindos aí, nossa aula de número 6, não é? Obrigado aí por prestigiar nossas aulas com o nome do professor Arcângelo. Estamos aqui trabalhando lógica da argumentação, não é? Prometemos que nesta aula iríamos verificar a validade de um argumento por meio de tabela verdade, não é? Muito bem, para início aí de conversa, né pessoal? Vamos relembrar a tabela verdade, não é? P, Q, e no caso aqui é condicional. Como é que eu monto uma tabela verdade? V, V, F, F, e no Q, V, F, V, F. O se P, então, o quê? Relembrando, né, pessoal? Ele só dá falso quando a primeira aqui, ó, é verdadeira e a segunda é falsa. Então, quando a primeira proposição, P é uma proposição, né, pessoal? Aqui também é uma proposição. Quando a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, o se P, então o que? Que é condicional, ela vai ser falsa, não é isso? É isso aí então. Relembrando então aí os valores verdades. No restante, nas outras linhas, todas são verdadeiras, tá certo? Ótimo então. Muito bem, vamos dar um exemplo, pessoal, bem prático aí pra gente, né? Vamos lá, exemplo prático, né, pessoal? O que nós queremos verificar? Queremos verificar a validade do seguinte argumento, olha. Se Pedro é enfermeiro, então Késia é médica. Se Pedro é enfermeiro, então Késia é médica. Essa é a premissa. Késia é médica, premissa 2. Olha a conclusão. Logo, Pedro é enfermeiro. Vamos lá. Premissa 1. Se Pedro é enfermeiro, então Késia é médica. Premissa 2. Késia é médica. Conclusão, logo, Pedro é enfermeiro. Bem, nós queremos verificar a validade do seguinte argumento. Ó, se P, então Q, e a conclusão é o P, né? Pedro é enfermeiro. Esta aqui é uma premissa, premissa 1. Esta aqui é a premissa 2 e aqui a conclusão, tá certo? Vamos lá, vamos olhar isso na tabela, analisando isso aí. Se Pedro é enfermeiro, então Késia é médica. Se Késia é médica, logo Pedro é enfermeiro. Como é que a gente monta uma tabela verdade, né, pessoal? Vamos lá. V, V, F, F. O que é VF? VF. Se P, então o que? Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. No restante, todas são verdadeiras. Lembrando, P é a conclusão. Q é a premissa, premissa 2. E a premissa 1 é o se P, então Q. Muito bem. Como é que a gente faz para avaliar a validade, verificar a validade de um argumento? Primeiro a gente constrói a tabela, construímos aqui. Vamos observar agora nas colunas das premissas. Premissas, ó, essas duas aqui, ó, essa coluna e essa coluna é das premissas. E vamos escolher as linhas em que as premissas sejam verdadeiras. Olha só, verdadeiro e verdadeiro na linha 1. Também tem o verdadeiro e verdadeiro na linha 3. Muito bem. Nós pegamos as premissas que têm valor verdadeiro, as linhas em que as premissas têm valor verdadeiro. Perfeito. Muito bem. Se todas essas linhas cujas premissas têm valor verdadeiro, se a conclusão também for sempre verdadeira, então o argumento é válido. Vamos analisar isso. Então vamos lá, hein? Pego todas as linhas em que as premissas têm valor lógico verdadeiro. Tá aqui, linha 1 e linha 3. E vamos verificar se a conclusão é verdadeira. Opa, aqui é verdadeiro, aqui é falso. Veja, pessoal, na 1 e na 3, as premissas são verdadeiras, mas em uma delas aqui, ó, na número 3, na linha 3, a conclusão é falsa. Portanto, o argumento é inválido. Então, este argumento aqui, ó, ele é inválido.
a conclusão, está aqui a conclusão, não é consequência lógica das premissas. Seria consequência lógica das premissas se em todas as linhas cujas premissas tivessem valores lógicos verdadeiros, a conclusão fosse também verdadeira. Não sendo verdadeira em todas as linhas cujas premissas têm valor verdadeiro, então o argumento é inválido. É assim, então, que utilizamos tabela verdade para verificar a validade de um argumento. Entendido, pessoal? Reprisem aí essa parte se vocês tiverem alguma dificuldade, ok? Ok, pessoal, vamos para um exemplo número 2, né? Um pouquinho maior, um pouco mais complexo aí, tá? Então vamos lá. Qual que é o exemplo 2? Veja só, se P então Q, isso é uma premissa, ok? Premissa 1. Se R então S, a premissa 2. P ou R, a premissa 3. Q ou S, a conclusão. Vamos ver isso numa tabela, ok, pessoal? Vamos olhar a tabela aí para enxergar isso daí. Tá aqui, ó, P, vamos construir, né? Se P então Q, se R então S, P ou R, Q ou S. O que nós temos? Ó, o que nós queremos avaliar é o seguinte. Essa daqui é uma premissa, esta uma premissa, esta uma premissa e esta a conclusão, segundo nós vimos no exercício, né? 3 premissas e uma conclusão. Mas para fazer isso, como vamos analisar pela tabela verdade, vamos construir a tabela verdade. Construindo então a tabela verdade, nós sabemos que quando nós temos 2 proposições, nós temos apenas 4 linhas. Com 3 proposições, 8 linhas. E com 4 proposições, tenho 16 linhas. Veja só, 2 proposições, 2 ao quadrado, 4. 3 proposições, está aqui, a potência 3, o número de proposições, dá 8. E com 4 proposições, 2 à quarta, 16 linhas. Estão aqui as 16 linhas. Para montar a tabela, vocês já sabem. Na primeira coluna, eu tenho que ter 50% verdade. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 verdadeiras e 8 falsas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 falsas. Aqui é a mesma coisa, só que de 4 em 4. 4 verdadeiras, 1, 2, 3, 4 verdadeiras. 4 falsas, 1, 2, 3, 4. 4 verdadeiras, 4 falsas. Na terceira coluna, também metade verdadeira, metade falsa, só que 2 verdadeiras, 2 falsas alternadamente. 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. 2 verdadeiras, 2 falsas. Aqui também a mesma coisa, só que alternadamente uma verdadeira, uma falsa, verdadeiro e falso, até o fim, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. Muito bem, né, pessoal? Agora que nós construímos aqui basicamente a tabela, vamos verificar, ó, se P então Q, ele dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa, não é? Então vamos lá, primeira verdadeira e segunda falsa. Acontece aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nessas 4 linhas ele vai ser falso. 1, 2, 3, 4. Por quê? Primeira verdadeira, segunda falsa, tá certo? Nestas 4 linhas. No restante, todas são verdadeiras. Porque o se P então o quê? Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Se R então S, tá aqui, ó, se R então S, só vai dar falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Aqui, ó, na segunda linha isso acontece, dá falso. Depois aqui, nesta linha também dá falso, primeira verdadeira e segunda falsa. Depois aqui nesta linha também, primeira verdadeira, segunda falsa.
E por fim, nesta linha também, primeira verdadeira, segunda falsa. No restante, todas verdadeiras. Não é isso? Só dá falso quando a primeira é verdadeira e a segunda for falsa. Agora aqui, P ou R. A gente sabe que o ou, né? Vamos analisar. Como esse é um ou inclusivo, nós sabemos que ele só dá falso quando as duas são falsas. É P, tá aqui, estamos analisando P, né? Ou R, não é isso? P ou R. O ou só dá falso quando as duas são falsas. Aqui não são, aqui não são, aqui também não. Olha, aqui e aqui não, aqui e aqui também não. Aqui e aqui também não, aqui também não, aqui não são falsas. As duas não são falsas aqui, nem aqui. Opa, aqui são falsas. Então é falso aqui. As duas aqui são falsas. Onde mais? Nessas últimas duas linhas também. Falso e falso. Tá certo? No restante, todas verdadeiras. Então vamos completar aqui a tabelinha com todas verdadeiras. Q ou S, tá aqui, ó, o Q ou S. Também sabemos que o ou só dá falso quando as duas são falsas. Então, Q não acontece na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, nem na quinta. Opa, acontece aqui na sexta, é falsa. Depois, dois falsos aqui também, falso. Que mais aqui, pessoal? Dois falsos aqui nesta linha. E dois falsos na última linha. Restante, todas verdadeiras. Não é isso? Ok, todas verdadeiras nas demais. Muito bem. O que é analisar a veracidade de um, ou melhor dizendo, a validade de um argumento? Nós temos aqui, ó, P, esse P então Q é uma premissa, esta uma premissa, essa uma premissa, e Q ou S a conclusão, era essa. Temos que analisar se a conclusão é consequência lógica das premissas. Para fazer isso, nós temos que localizar todas as linhas em que as premissas são verdadeiras. Olha, 1, 2, 3, todas são verdadeiras. Aqui também, ó, 1, 2, 3, todas são verdadeiras. Aqui também, ó, 1, 2, 3, todas são verdadeiras. Onde mais todas são verdadeiras, pessoal? Aqui, ó, 1, 2, 3, todas são verdadeiras. Onde mais isso acontece? Aqui também, ó, 1, 2, 3 e só, né? Muito bem, o que nós fazemos agora? Olha só o que vamos fazer. Temos que analisar em todas as linhas em que as premissas são verdadeiras. Se a conclusão for verdadeira, então o argumento é válido. Vamos lá. Aqui as premissas são verdadeiras, a conclusão está aqui, ó. Se a conclusão é verdadeira. Aqui todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Todas as premissas são verdadeiras, a conclusão também é verdadeira. Aqui, ó, todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Aqui todas as premissas são verdadeiras e a conclusão é verdadeira. Logo, o argumento é válido, pessoal. É um argumento válido, ok? Então, o exercício aqui, verificar a validade do argumento, dadas as premissas, se P então Q, se R então S, P ou R, conclusão Q ou S, ele é um argumento válido, analisado aí através da tabela. Tudo bem, então? Obrigado aí pela paciência, por ter assistido a aula. Bons estudos e até a próxima aula.